Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite estamos aqui reunidos, irmãos, felizes, né? Porque hoje finalmente, né? Estamos aqui reunidos como igreja, né? Algumas pessoas já começaram a vir, a voltar. E vocês que estão em casa também, nós estamos alegres, né? Pela sua presença. Sejam muito bem-vindos todos. E esse é mais um dia, né? Que nos fez o Senhor. E por isso nós estamos alegres, né? O Senhor nos vestiu, o Senhor nos deu alimento, né? O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá força a cada dia. E por isso nós estamos felizes e alegres, né? Estarmos aqui adorando o nosso Deus, amém? Vamos orar, igreja, né? Os que estão aqui, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, né? Agradecer por esta oportunidade, por esse privilégio que Ele nos dá nessa noite, de estarmos aqui juntos, né, para adorar e glorificar e bendizer o nome do nosso Deus, amém? Deus, nós te louvamos nesta noite, Pai. Rendemos graças a Ti, Senhor Deus, pela Tua fidelidade, Senhor, a Tua palavra para conosco, ó Deus. Ó Deus, nós Te amamos, Senhor, e exaltamos o Seu grande e poderoso nome. Senhor, obrigada, Pai, por essas portas abertas. Obrigada, Senhor Deus, por este domingo, Senhor Deus, na Tua presença. Obrigada, Senhor Deus, porque nada o Senhor tem nos deixado faltar, ó Pai. Obrigada pela Sua provisão, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia infinita que se renova a cada dia, Senhor, em nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, por esse grande privilégio de sermos povo escolhidos do Senhor, ó Deus, para Te adorar nesta noite, Pai. Obrigada por tudo. Toma este culto em Tuas mãos. Toma esta palavra, Senhor, introdutória em Tuas mãos. A palavra também que o Senhor já colocou no coração do Teu Filho que irá pregar nesta noite. Senhor, o ministério de louvor, Senhor, que entoará cânticos a Ti. Senhor, que o Senhor possa tomar a direção de tudo nesta noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo paire neste lugar com grande poder e glória. Que nós possamos sair daqui, Senhor, revestidos, restaurados, Senhor, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui conosco, que não são daqui, Marina, Lucas, que acabaram de chegar. Deus abençoe todos vocês, amém? Nós temos como tema, né, nesse começo desse mês, né, mês de julho, a palavra resiliência, né? Que nós temos, assim, como resiliência, vários exemplos e uma gama de coisas e de palavras e de situações que a gente começa a pesquisar, muitas coisas nós sabemos, podemos falar sobre a resiliência, né? Mas o que eu gostaria de enfatizar mais é sobre a resistência e sobre a resiliência, porque existe uma diferença entre as duas coisas, né? Você ser resistente é você passar por situações de pressão, né? E conseguir segurar as pontas dessa situação, né? Agora o resiliente não. O resiliente, ele aprende com essas situações. Ele não só passa por isso, ele aprende com isso, né? Ele cresce emocionalmente com as dificuldades, com os obstáculos, com as lutas, com aquilo que vem, né, de encontro. Ele tira dali boas lições, ele entende que dali existe um propósito de Deus por ele estar passando por aquilo. E ele cresce espiritualmente diante daquela situação. Então isso é ser resiliente, né? Não só ter uma resistência, mas conseguir superá-la, né? Dando um exemplo de resiliência. Então eu estava no mês, engraçado que antes de saber que o tema seria, esse mês de julho seria resiliência, eu vi um testemunho de uma mulher num programa de TV, que ela tinha uma doença chamada alopécia, aquela doença que cai todos os pelos do corpo. Ela teve um trauma quando ela era ainda mocinha, né, na idade de crescimento, e um trauma muito forte que desencadeou essa doença. E ela cresceu, né, sem os cabelos, né, e passou por várias situações muito difíceis. Ela lhe conta tudo. E nesse programa eles iam trabalhar com ela, né, trazer um pouco de dignidade para ela, mudar, né, o visual dela, aquilo tudo. Mas houve uma
que ela tinha que passar por uma psicóloga. E quando ela ia conversando com essa psicóloga, que eu achei muito interessante, me chamou muita atenção, tudo que a psicóloga falava, a psicóloga botou assim, uma caixa de... Até anotei para não esquecer. Uma caixa de esquecimentos, aquilo que ela queria esquecer, e uma caixa das lembranças, que era uma caixa daquilo que ela queria guardar. E ela era uma pessoa tão resiliente que poucas coisas ela quis botar na caixinha que era para esquecer. Porque todas as coisas que ela passou, em que a psicóloga trazia, né, para ela, as lembranças, a realidade, tudo aquilo que ela passou, ela conseguia superar aquilo ali. Aleluia. Ela conseguiu vencer cada uma daquelas situações e tirar proveito de todas aquelas situações e crescer com tudo aquilo, se tornar cada dia melhor. E aquilo ali foi tão lindo, tão forte, irmãos, que a própria psicóloga assim, ficou encantada com ela. E no final, por causa da questão da Covid, ela sentou uma de costas para a outra, ela falou, me dá o braço aqui. Ficou apaixonada por ela, pela atitude dela. Uma mulher que tanto sofreu por tantas coisas, né? Mas estava ali, né? Colocando tudo na caixinha das lembranças para não esquecer. Porque foram coisas que marcaram e que ela aprendeu com isso. Amém? Eu gostaria de deixar a palavra, né? Em Hebreus, capítulo 12. A igreja pode abrir, por favor? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus disciplina seus filhos. Amém? Posso ler? Portanto, capítulo 12, do 1 ao 3, tá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, essa parte é que eu gostaria de destacar, capítulo versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Deus abençoe a igreja com essa palavra. Para finalizar, eu gostaria só de dar um exemplo. Eu pedi aqui, a Xana para colocar essa figura aqui desse girassol e desse broto de girassol. Porque hoje eu estava estudando a respeito do girassol, porque ele é um exemplo de resiliência, o girassol. Nós achamos muitas vezes que o girassol, quando ele já é adulto, ele ainda faz aquele ciclo, aquela movimentação, que volta para o sol. E eu descobri hoje que não. Ele faz isso quando ele ainda é um broto. Só quando ele ainda é um broto é que ele faz essa movimentação em direção ao sol. Aí, aqui até achei interessante que ele diz assim, o ciclo desse broto ocorre de dia, no sentido leste para oeste. Ele vai onde o sol nasce e depois, quando o sol vai indo embora, ele vai voltando ao estado dele normal. E aí no final, quando o sol vai acabando de se pôr, ele volta para o estado leste, que é onde o sol no dia seguinte vai nascer. Glória a Deus. E ele fala, que mesmo nos dias nublados, aleluia, mesmo nos dias nublados da minha vida, da sua vida, mesmo nos dias de dificuldade, aleluia, ainda assim, ele nasce para o lado do sol. Glória a Deus. E o sol quem é? Quem é o nosso sol? É o sol da justiça, é a estrela da manhã, glória a Deus. É aquele que brilha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo nos dias de nublado, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de luta, ele ainda assim, esse broto que está aprendendo a olhar para a luz, aleluia, glória a Deus, ele se vira e ele volta-se para o leste, que é o lugar onde nasce o sol.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você, sempre olhar para o sol da justiça, ao leste, partindo da posição em que você está, você vai conseguir ser uma pessoa resiliente diante das dificuldades. Amém? Então, que Deus possa abençoar a igreja. Só um detalhe: elas, quando estão já adultas, elas ficam voltadas diretamente para o sol. Elas não têm mais essa movimentação. Eu descobri isso hoje. Eu achava que não, que elas, quando adultas, elas voltavam. Porque normalmente num campo de girassóis, quando a gente olha, eles estão todos virados para o mesmo lado. Mas é o lado leste, é o lado do sol. Ele só faz essa rotação quando está nascendo, quando está brotando. A Xana está me mostrando ali que mostrou o campo de girassóis, tá vendo? Esse aqui está um pouco fantasioso, é meio desenhado, porque na foto mesmo você vê todos eles em fila assim, olhando sempre para o mesmo lado. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar, tá? A igreja, todos vocês. Quando eu li essa palavra, Deus me trazia o tabernáculo, O Senhor falava comigo, que a porta principal do tabernáculo, ela ficava para o lado leste. Glória a Deus. Para o lado onde nasce o sol da justiça. Amém? Nós somos o tabernáculo de Deus, Nós somos hoje a habitação do Senhor. Então vamos olhar sempre para a luz, para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus possa abençoar a igreja com essa palavra. Ministério de louvor. Glória a Jesus. Graça e a paz, boa noite. Felizes mais uma vez, de estarmos na casa do Senhor para o adorar. Nós estávamos meditando um pouco no livro de Isaías, e no capítulo 6, Isaías é tocado no tenaz para limpar os seus lábios. E no livro do Evangelho de João, capítulo 4, 23, se não me engano, o Senhor fala que Ele está em busca de adoradores que o adorem em espírito e verdade. Eu fiquei pensando um pouco nessas duas passagens e me deparei com uma coisa bem interessante. Eu entendi que o Senhor escolhe, como Ele teve aquele momento com Isaías, limpou os lábios de Isaías. Depois trouxe Isaías, quando Isaías disse assim: eis-me aqui. Eu fui arremetido ao Evangelho de João, e ele fala assim: olha, eu procuro adoradores que me adorem em espírito e verdade. Ou seja, o nosso Deus, Ele nos limpa para que nós venhamos o adorar. É maravilhoso, É um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus grande, um Deus forte, poderoso, que nos sustenta. E nos sustenta como? Nos sustenta com o seu amor. Porque só quem nos limpa para servir nos ama. E nós não vamos servi-lo de qualquer forma. Vem, eu te limpo para que você me siga. E glória a Deus por isso. Podemos nos sentir privilegiados nessa hora. Por quê? Porque adoramos um Deus verdadeiro, um Deus de amor, de justiça e de paz. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor com alegria. Deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe o Espírito Santo ocupar o lugar devido a Ele nesse momento. Porque Ele é que sabe o nível de adoração que Ele precisa nessa hora ouvir de nós. Seja livre para o adorá-lo. Amém, igreja? Glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus. Outra vez diante de
possa agraciar em nós a formosura de adoração perfeita a Ele. Amém. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Das paz, igreja. Oh, Eu queria deixar uma palavra para vocês em Salmo 33. Os últimos versículos do Salmo dizem assim: O Senhor está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva em vida em tempos de escassez. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em teu santo nome. Não há lugar melhor para a gente estar no meio do caos do que na presença do Senhor. Porque o Senhor é bom, justo, sua misericórdia dura para sempre. O versículo fala que o Senhor nos conserva em vida em tempos de escassez. O Senhor tem nos mantido com saúde, tem nos livrado de todo mal, porque Ele é o Deus da saúde e Ele é o Deus da bondade. Ele cuida de nós. Mas para que Ele cuide de nós, nós precisamos estar na presença dEle. É o melhor lugar para a gente estar enquanto tudo vai mal, enquanto tudo vai bem, porque não há lugar melhor para a gente estar do que prostrado na presença do Senhor. Então eu te convido a fazer desse louvor a sua oração nessa noite. Feche seus olhos, louve com todo o seu coração, porque não existe lugar melhor do que estar na casa do Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito, tudo que tem livrado. A gente, nesse tempo tão difícil, todas as coisas boas que têm acontecido e todas as coisas ruins que nós temos sido livrados, amém? Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfria, o fogo não se apaga. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor. Em tua presença, neste lugar onde o poder não me corrompa, riqueza não me segue. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez eu estava no carro indo com algumas irmãs, agora nesse louvor eu lembrei disso. Para um culto, há muitos anos isso, e aí nós oramos antes de sair, nessa oração eu agradeci ao Senhor, né? Pelo grande privilégio, né? De andar na sua presença, né? De estar na presença do Senhor e poder fazer parte do povo de Deus, né? E muitos anos depois eu encontrei essa irmã e ela chegou para mim e falou assim: Shirley, você lembra um dia que nós íamos para um culto assim, assim? Eu falei, sim, lembro. Ela falou, pois é, você fez uma oração em que você agradeceu por estar na presença do Senhor e fazer parte do povo de Deus. E isso nunca mais saiu do meu coração. E eu fiquei assim, grata ao Senhor, né, por isso, porque às vezes a gente fala as coisas, né? E a gente pensa que não, mas a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Amém? Palavra do pastor Morelli nessa noite. Deus, eu quero entregar o teu filho, Senhor, nas tuas mãos nesta hora. Agradecer, Senhor, a ti pela vida do teu filho, teu servo, que sabemos que a sua palavra já está no coração dele, Pai. Que ele possa ser um instrumento nesta noite do Senhor, Pai, para as nossas vidas, para a vida de cada um que está ao alcance da nossa voz. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Boa noite para você que está aqui hoje, né? Para você que está em casa, nos assistindo também. Para nós é uma alegria muito grande. Eu sempre falo que para mim é um privilégio poder estar aqui com os irmãos e poder falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Que é tão importante na nossa vida. Então, eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico, né? E quero convidar os irmãos para a gente poder ler a palavra do Senhor. Hoje a gente vai ler um livro de um profeta Ageu. Então abra sua Bíblia aí no livro do profeta Ageu, tá? Para a gente poder compartilhar aí um pouco dessa palavra que o Senhor já tem colocado no nosso coração. Ageu no capítulo 1, tá? Ageu está lá perto de Abacuque, Sofonias, antes de Zacarias e Malaquias. Já temos aqui no projetor, né? Eu estou muito feliz aqui com a presença do Lucas, né, meu amigo? Lucas, Marina, são muito queridos nós, estão aqui hoje, né, nos alegrando. Lucas, eu mando um bom dia para ele todo dia, né, Lucas? Muito bom. Todo dia, né, recebe um bom dia. Bom, gente, vamos ler então aí o texto, na palavra do Senhor. Ageu 1, fala assim, olha, no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué. Esse Josué aqui não é o Josué de Moisés não, tá, gente? É o outro Josué. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Tem uma tradução que fala assim: olha o passado de vocês, olha para trás um pouquinho.
Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o num saco furado. Eu vou parar aqui, mas a gente vai citar alguns textos ainda dos 2 capítulos. A Ageu só tem 2 capítulos. E a gente vai estar comentando um pouquinho sobre isso aqui. Irmãos, por que eu vou pregar hoje sobre o livro do profeta Ageu? Porque hoje eu vou falar um pouco de bênçãos retidas. Tem muitas bênçãos na minha e na tua vida que estão retidas, estão ainda paradas, sabe? Elas não foram negadas a nós, mas elas estão retidas porque falta alguma coisa da minha parte para que essas bênçãos sejam liberadas. E a gente vai aprender um pouquinho isso hoje com o profeta Ageu, porque Deus estava falando isso com o povo de Israel, tá? O povo de Judá, o povo de Jerusalém, né? Porque havia algumas prioridades invertidas, né? Uma inversão de valores. E aí a gente vai então aprender um pouquinho hoje sobre isso, porque a Bíblia ela fala algumas coisas interessantes, irmãos, e a Bíblia não mente. Amém ou não amém? Amém. Você que está em casa aí pode acompanhar junto com a gente, tá? Mas aí a gente tem lá em Deuteronômio 28:1, ele fala, ó, se atentamente ouvides a voz do Senhor e obedeceres, né, todas essas bênçãos virão sobre ti e te abençoarão. Você não vai correr atrás da bênção, a bênção que vai perseguir você, isto é, você não precisa ficar correndo atrás de bênção, a bênção vai aonde você está, Deus vai mandar, porque Ele que é o dono da bênção, né? E depois a gente tem um texto que é o Salmo de número 1. O Salmo primeiro eu falo que é o Salmo da felicidade, é o segredo do sucesso. Está ali no Salmo primeiro, né? Nos primeiros 3 versículos, né? Que fala de não andar segundo o conselho, não se deter no caminho, não se assentar na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, antes ter o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí essa pessoa ela é comparada a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cuja folha não cai e o seu fruto será permanente, sempre dará o seu fruto na estação certa. Amém, queridos? Então esse é o segredo do sucesso. Tudo que essa pessoa fizer vai prosperar, porque está escrito isso na palavra do Senhor. Provérbios 10:22 fala que a bênção do Senhor ela enriquece, e com ela não traz dor, né? Não traz consigo a dor. Ou em outra tradução, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. É uma outra tradução, mas que quer dizer a mesma coisa, né? E nós temos aí, antes de eu começar a pregar, né, dentro desse texto do profeta Ageu, eu queria só dar uma paradinha aqui para apresentar para vocês a irmã Vânia. Fique em pé, irmã Vânia. O pessoal conhece a irmã Vânia. A irmã Vânia é nova aqui na igreja, né? Ela está chegando agora e a gente tem feito alguns trabalhos já junto ali com ela, na casa da pastora Zenildo. O pastor Zenildo não pôde estar aqui hoje, mas a Vânia veio e a gente está feliz com ela aqui, né? É a primeira vez domingo, tá, gente? Que ela estava aqui quinta-feira, né, mano? Bom, continuando então, falando da bênção de Deus para a nossa vida, porque Deus tem muitas promessas, irmãos. E às vezes a gente fica falando da promessa de Deus e há muito questionamento, né? Mas cadê a minha promessa? Por que Deus ainda não me respondeu? Por que Deus ainda não me deu a minha bênção? Né? E aí, irmãos, a gente não pode culpar Deus. O problema está em nós. Nós é que estamos dando um passo fora do propósito, ou a gente não está cumprindo a palavra, alguma coisa a gente está fazendo contrário, sabe, irmãos? E nós somos realmente ansiosos, né? Nós somos inquietos, não tem jeito, isso está na gente, e o próprio sistema faz a gente ficar às vezes inquieto e preocupado. Mas nós temos um texto que eu gosto de pregar nele,
já preguei aqui, né? Mas você que está em casa talvez ainda não tenha ouvido, mas eu falo de um texto lá em Mateus, no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. Ali a gente tem o segredo da felicidade. Ali são as bem-aventuranças, as beatitudes, né? E ali o Senhor Jesus ensina como ser feliz. É só cumprir aquilo ali que a gente é feliz, irmãos. Que as bênçãos do Senhor virá, né? Porque ser feliz não é ter muito, mas é ser abençoado por Deus, é estar debaixo da bênção de Deus. Isso que é mais importante. Então lá em Mateus 5 eu vou adiantar, porque senão vai ser uma mensagem muito longa, e eu não quero me alongar hoje, né? Porque a gente está gravando também, a nossa mensagem está sendo ouvida lá em Portugal, na Espanha, na França, né? Em vários lugares, e do Brasil também, o Nordeste, tem muita gente nos assistindo também. Em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, o Senhor fala que feliz é aquele que adora, aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Esse é feliz, né? Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que adora o Senhor. O segundo princípio, Mateus fala que bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que serve o próximo, né? O primeiro serve a Deus e o segundo serve ao próximo, né? Muito importante isso. O terceiro princípio de Mateus fala que feliz é aquele que entrega tudo. Xana pregou aqui quinta-feira e ela trouxe essa palavra mais ou menos, a importância de você vender tudo, porque vender ali dá a ideia de entregar tudo, abrir mão, né, de muitas coisas que a gente pensa que é da gente, não é, para que a gente possa ter o tesouro maior, para que a gente possa experimentar o milagre da parte do Senhor. Então, terceiro ponto, né, princípio, para eu ser feliz, é entregar tudo. Eu não posso reter nada, eu tenho que entregar tudo. Eu tenho que entender que eu não sou mais dono de nada, eu sou apenas um mordomo, eu sou apenas um administrador. Deus é dono, eu administro aquilo que Ele confia nas minhas mãos. Amém, queridos? Quarto princípio para a gente ser feliz é o princípio da santidade, é a gente viver uma vida separada para Deus, né? Cada dia eu me separar mais para Deus, eu tentar não me envolver muito nesse mundo de pecado. Shirley, quando abriu o texto aqui, ela abriu, né? Que lá em Hebreus ele fala que nós não podemos nos embaraçar, né? E também deixar o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Então, se desembaraçar é exatamente se livrar de algumas coisas que pode ser laço na nossa vida, que pode nos prender e não deixar a gente correr a caminhada cristã, não deixar a gente caminhar conforme Deus quer que a gente caminhe. Amém, queridos? Então, o quarto princípio para ser feliz é a santidade, é viver vida separada, sempre fugindo daquilo que pode prejudicar, roubar a minha bênção maior. Tá? Quinto lugar, para eu ser feliz, Mateus, o sermão, Jesus fala que para eu ser feliz, eu preciso perdoar, liberar perdão. Isso aí é constante, irmãos, é todo dia, porque a gente é ferido, a gente é ofendido, e a gente tem uma tendência de guardar muito, de ficar irado, de ficar com raiva de alguém, porque ouvi uma palavra e eu não gostei, sabe? A gente tem muito isso, né? Aí eu estou aborrecido, estou chateado, por isso ou por aquilo. Então esse é um princípio. Para eu ser feliz, eu preciso sempre perdoar, porque eu já fui perdoado, irmãos. O meu pecado, né, era um pecado impagável, né? Não tinha dinheiro que pudesse pagar o meu pecado. Jesus pagou por mim lá na cruz. Então por que eu não vou perdoar agora? E para eu ser feliz, eu tenho que abrir mão, irmãos, eu tenho que liberar perdão, eu tenho que perdoar todo dia, seja quem for. Jesus fala que tem que amar até o inimigo, né? Sexto princípio que a gente precisa para ser feliz é o princípio da coerência, viver de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso viver contrário à palavra, eu preciso viver de acordo com a palavra de Deus. Por que Jesus tinha autoridade? Porque ele falava, mas ele vivia a mesma coisa. Tem gente que fala uma coisa e vive outra. Isso é incoerência. A coerência
vai fazer você se sentir feliz, vai fazer você ter paz no teu coração. E não tem nada melhor do que paz para a gente ser feliz, não é verdade, irmãos? Tem muita gente que não tem paz. O 7º princípio de Mateus é o princípio da reconciliação. Reconciliar aqui no sentido de pacificador é aquele que nunca provoca incêndio, ele apaga os incêndios, né? As contendas, as confusões que dá no meio do povo, porque nós somos uma família, irmãos. Então é muito comum a gente se desentender ou não concordar com alguma coisa, e aquilo pode virar um problema. Então nós temos que ser reconciliadores, isto é, o propósito de Deus na nossa vida é fazer com que a gente edifique os irmãos em amor, não matar o irmão, mas edificar o irmão. Esse é o princípio importante, isso faz a gente ser feliz. É feliz aquele que reconcilia, que ajuda a igreja, que ama os irmãos, que edifica uns aos outros em amor. E por último, o 8º princípio de Mateus, do Sermão da Montanha, é o princípio do testemunho. Eu fui chamado para testemunhar de Cristo, né? Eu recebi essa bênção da minha salvação e agora eu preciso transmitir isso para as pessoas. E a primeira coisa que eu preciso fazer é pregar com a minha vida, para depois eu pregar com a palavra, para depois eu falar do amor de Deus. Primeiro eu tenho que viver esse amor de Deus. As pessoas têm que olhar para mim e ver a diferença, ver Cristo na minha vida. Amém, gente? Então, aí a gente está falando de ser bênção, né? De viver debaixo da bênção, de voltar para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído, porque qualquer coisa pode tirar a gente da bênção de Deus. Deus não saiu do lugar, a bênção dele está lá, mas ela às vezes está retida por causa das nossas atitudes, por causa às vezes da nossa avareza. Tem muita gente que é avarenta, não adianta, só pensa em ter. Isso não é importante. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Alguns Deus confia mais coisas. Isso não é pecado, irmãos. Até porque a gente vai olhar para os homens da Bíblia. Abraão era um homem rico. Não é pecado ter riqueza. Só que Deus queria que Abraão nunca fosse avarento. Que ser avarento é uma coisa e ter boa condição é outra. Ser rico. Jó era um homem rico, mas a Bíblia fala que ele era o quê? Reto. Ele era íntegro e ele se desviava do mal. Olha só. Outro homem rico, Abraão, ou Isaac. Isaac era um homem rico, né? Rico e abençoado. Tudo que ele colocava a mão prosperava, mas porque ele procurava fazer de acordo com a palavra, viver de acordo com a palavra, princípios importantes. Outra pessoa rica, Davi, foi muito rico. Salomão, riquíssimo, né? Quando Deus mandou ele escolher, pede alguma coisa, ele falou, quero sabedoria. Aí Deus falou assim, bom, junto com sabedoria, agora eu vou te dar riqueza, fama, vou te dar tudo, porque você não pediu nada para você, você pediu para o povo. Então aquilo agradou o coração de Deus. Ele soube colocar as coisas no lugar certo. Então, amados, a minha mensagem não é criticar você, não é falar, te acusar de nada, mas mostrar para você a posição que a gente deve ficar, para a gente ter a bênção de Deus e a gente saber administrar aquilo que Deus tem nos confiado, amém? Para a gente poder começar dentro do texto de Ageu, a gente precisa contar um pouquinho da história, né? Um pano de fundo aqui histórico, que eu quero contar para vocês. Ageu, ele viveu mais ou menos no século 6, né? Antes de Cristo, e ele está falando aqui da construção do templo, a segunda construção do templo. Mas a gente tem que dar uma voltinha atrás. A gente tem que lembrar que o povo de Israel foi escravo no Egito muitos anos. Quando eles saíram do Egito, né, eles peregrinaram no deserto. Na peregrinação, Deus, um dia que Moisés estava lá no monte, Josué já acompanhava Moisés naquela época. Esse é o Josué de Moisés que eu estou falando agora, né? E Arão e Ur, né? E tinha mais uns profetas que andavam também com eles, uns anciãos. E ele então subiu ao monte. Deus falou, sobe o monte com Josué, Arão e Ur. E vamos lá. E lá Deus deu o modelo do tabernáculo. Nós já ouvimos hoje falar do tabernáculo também, ouviram?
Então, ali começa o propósito de Deus na construção do tabernáculo, porque Deus queria estar no meio do povo, sabe? Ali no tabernáculo era onde Deus ia se manifestar, e o povo ia poder adorar, o povo ia poder sacrificar, o povo ia poder render a Deus os seus louvores. Então foi construído o tabernáculo, Deus deu toda a estrutura do tabernáculo, e Deus mandou Moisés ainda falar com o povo: olha, tragam ofertas para a construção do templo. E eles trouxeram oferta que deu o suficiente, ainda sobrou, irmãos, para a construção do templo, sabe? E aí, ali o nome do Senhor foi glorificado, Deus trabalhava ali no meio do povo, Deus aparecia para falar com o povo, para orientar o povo através de Moisés, aí do sumo sacerdote. Passado esse tempo, eles construíram o primeiro templo, o templo de Salomão. Isso foi nos anos 1000, mais ou menos, 1004, antes de Cristo, foi construído o primeiro templo. Era Davi que queria construir, Davi tinha preparado todo o material, mas Deus falou assim: Davi, você não vai construir, quem vai construir é teu filho Salomão, porque você derramou muito sangue. Tinha uns motivos, né? Os porquês lá é que Deus falou: não é Davi que vai construir, mas é Salomão, seu filho, que vai construir o templo, o primeiro templo, tá? E aí então foi construído em Jerusalém o primeiro templo, e isso em 1004, mais ou menos, antes de Cristo. Isso durou mais ou menos quase 400 e poucos anos. E aí o templo foi destruído numa investida, né, uma invasão de Babilônia, na época de Nabucodonosor, invadiu lá Jerusalém, levou para os profetas, levou aqueles homens, né, cujo nome a gente sempre prega aqui, que é Daniel, Ananias, Misael, Azarias, levou muita gente para a Babilônia e destruíram o templo de Jerusalém, né? Então ali estava o primeiro templo destruído, tá? Por essa invasão na época de Nabucodonosor. E eles vieram, e quando deu mais ou menos no ano 486, 486 antes de Cristo, quer dizer, 500 e poucos anos depois, Deus levanta então Zorobabel, esse homem aqui, ó. Deus levanta o profeta Ageu e fala assim, fala agora com Zorobabel, que Zorobabel era o governador de Judá, e o Josué, que não era o Josué de Moisés, né, da época de Moisés, o Josué, que era um sumo sacerdote, falou assim: então pega, Ageu, profetiza agora para Zorobabel e para Josué, para que eles retomem a construção do templo novamente. Por quê? Que Deus vai e fala isso. Aí que entra então a mensagem que eu quero falar com você. Deus está cobrando aqui o povo, né? Mandando eles considerar o passado. Lembra do passado de vocês? Lembra, dá uma olhadinha para trás, do templo que foi construído. Hoje ele está destruído. Vocês só estão pensando em vocês. Mas eu quero que vocês pensem no meu templo. Porque Deus queria o relacionamento de novo com aquele povo, irmãos. E era através do templo que Deus se relacionava, que Deus falava com o povo, que Deus se manifestava ali no meio daquele povo. E o povo, mas o povo não estava nem aí. Deus teve que levantar esse povo, esse Zorobabel, né, nos anos 586, para dar essa exortada, para que eles pudessem então voltar de novo para o templo, para a construção do templo. Perdão, irmãos, 538, tá? Não é 586, não. Em 538, Deus começa então a trabalhar novamente no povo para a reconstrução do segundo templo, que seria a segunda casa, né? Que a glória, por isso que a gente ouve essa palavra, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Lembram disso? Tá? Porque nos anos 538, Deus chama Zorobabel e fala com eles. Zorobabel começa a reconstruir o templo em Jerusalém novamente, nessa época. Eles foram levados de volta da Babilônia para Jerusalém. Zorobabel, Josué e mais 50 mil pessoas foram juntos, levados para a reconstrução do templo. Zorobabel começa a reconstruir o templo e para, desanima, porque tem muitos opositores. Lembra disso? Toda vez que alguém colocava a mão no templo para construir, vinham os opositores. Lembra do muro de Jerusalém? Né?
quando Sambalat, Tobias, né, Gesem, ficava lá chamando lá, né, o nosso irmão lá, que agora eu esqueci o nome dele, alguém lembra aí? Para descer, Neemias, para descer, para atrapalhar a reconstrução dos muros. E ele falava, não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Irmãos, então aqui a gente vai ver que Zorobabel começa a reconstrução do templo e para, nos anos 538. Ele só retoma novamente nos anos 520. Em 520 a.C., aí Zorobabel é novamente orientado por Deus, exortado, sabe, por Deus, para reconstruir, para recomeçar novamente a construção do templo, a reedificação do segundo templo. E aí então ele começa a reedificar o templo, e o templo então fica pronto em 516, fica pronto o templo reconstruído de Jerusalém, 516. E aí o Senhor ele dá uma palavra para o povo, dizendo o seguinte, ele cobra do povo de Israel, né, dos judeus, o seguinte, olha, esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. O pouco que trouxeste para casa eu dissipei com um sopro. Por quê? Porque por causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Quer dizer, eles estavam construindo suas casas, com fino acabamento, né, da melhor forma possível. Eles só pensavam neles, irmãos. E Deus falou assim, não é assim que eu quero vocês. Eu quero que vocês pensem em mim primeiro. Depois a bênção do Senhor vai chegar na vida de vocês. Me coloquem em primeiro lugar na vida de vocês, e aí a bênção vai chegar na vida de vocês. Vocês estão trabalhando, mas não vê fruto do trabalho. Vocês trabalham muito, semeiam muito, colhem pouco. Vocês plantam muito, colhem pouco. Vocês colocam o dinheiro no saco, parece que está num saco furado, porque o dinheiro desaparece. O dinheiro não rende. Parece que tem um devorador, né? E era isso, era essa a conversa de Deus com o povo de Israel, né? E aí Deus fala assim, olha, a minha casa está deserta, enquanto vocês correm a sua própria casa. Por isso, os céus retêm o orvalho. E o orvalho, irmãos, para quem mora naquela região, era muito importante o orvalho. Mas Deus retia até o orvalho, porque eles estavam em desobediência. Eles estavam buscando primeiro as coisas aqui de baixo, para depois colocar as coisas de Deus em último plano. Era isso mais ou menos que Deus queria falar com Israel. Olha, vocês querem bênção, vocês querem ser abençoados, mas vocês me colocam em último lugar na vida de vocês. Tudo tem em primeiro lugar. Eu estou em último lugar para vocês. Sabe, queridos? E aí Deus fala assim, ó, mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, que é o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, o gado e sobre todo o trabalho da mão de vocês. Nada prospera. Sabe, irmãos? Então, a minha mensagem hoje é essa. Por que as nossas bênçãos estão retidas? É porque às vezes, irmãos, e aí eu quero voltar para a mensagem para eu encerrar, porque às vezes nós temos colocado Deus em último plano, em último lugar. A gente só pensa em Deus quando tá difícil, quando vem uma doença, ou quando a gente passa algum aperto. Aí a gente lembra de orar, de buscar. E na verdade você viu aqui, por isso que eu usei as bem-aventuranças. Feliz é aquele que adora a Deus, né? É aquele que coloca Deus em primeiro lugar na vida dele. Feliz é aquele que serve no reino de Deus. Feliz é aquele que não manda mais, né? Que entrega tudo e que só administra, passa a ser um mordomo. Ele perde, né, todo e qualquer tipo de domínio. Eu não mando mais, agora quem manda eu só obedeço. Essa é a palavra de Deus para nós. E aí então Deus continua falando com Zorobabel, né? Então no versículo 12, então Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus,
e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Aqueles quase 50 mil homens, 1000 pessoas que foram levados junto com Zorobabel e com Josué, eles obedeceram a palavra ali, eles entenderam que Deus estava falando com eles. É verdade, Deus está cobrando, isso é uma cobrança de Deus, porque nós não estávamos nem pensando em Deus, nós só pensávamos em nós, sabe, irmãos? E Deus ficava em último plano. E aí então vem o capítulo 2, né? Quando ele fala, olha, no 7º mês, 21º dia, veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel e a Josué e o restante do povo, quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Tinha alguém ali que chegou a ver o primeiro templo, o templo de Salomão, chegou a ter, né, noção, ideia daqueles primeiros templos, né? Ou até ouviu falar muito, né? E como vês agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada àquela? Ele estava dizendo o seguinte, olha, vocês estão olhando, né, essa estrutura aí, olha, acabada, abandonada, está vendo como é que está isso? Está um caos, tudo destruído, né? Isso aqui é um nada diante daquilo que existia. Isso aqui é nada, sabe? Deus mostrando para eles, para fazê-los sentir, né, a responsabilidade. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, e Josué, filho de Josadaque, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco. Olha o Deus resiliente aí, ó, trabalhando resiliência na nossa vida, né? Nos dando força, nos incentivando para a gente não voltar atrás, não pensar negativamente, mas pensar positivo, né? Lembrar que sempre a palavra de Deus, ela sempre vai nos levantar, né? Vai nos empurrar para frente. E aí Deus fala, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. O meu espírito permanece no meio de vocês, não temais. Era Deus falando, irmão. Deus está falando comigo e com você hoje aqui. Deus não saiu da nossa vida, o Espírito Santo está aí na nossa vida, sabe? O Espírito Santo continua no nosso meio. Deus, ele está dizendo, eu sou com vocês, mas eu preciso que vocês acordem, que vocês coloquem as coisas no devido lugar, né? Que vocês não invertam os valores, mas que vocês coloquem as coisas de Deus sempre em primeiro lugar. E aí eu lembro de um versículo, lá de Mateus ainda, depois do Sermão da Montanha, no capítulo 6, o Senhor fala da inquietude, né? Da ansiedade, né? E fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí lá no finalzinho, no versículo 33, ele fala assim, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. E ele está falando de roupa, comida, ele está falando de coisas que a gente às vezes bota no lugar até de Deus, aqui na terra, irmãos, e a gente não pode fazer isso. Então Deus continua falando com o povo de Israel assim, olha, para eu terminar, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus, o mar e a terra seca, farei tremer as nações, e virão coisas preciosas das nações, então encherei esta casa da glória, diz o Senhor dos Exércitos, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor, e neste lugar eu darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus já estava falando, já, porque ele já via já o segundo templo construído, né? E aí então o Senhor vem e fala dos obstáculos que eles iam enfrentar. Vocês vão enfrentar muitos obstáculos para conseguir colocar em prática, porque haverá oposição, né? Muitos opositores, e Deus então está ali incentivando, motivando, injetando na vida daqueles homens a
A palavra dele positiva, né? Eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos, não. Meu Espírito permanece aí no meio de vocês. Não temais. São palavras que a gente ouve muito da parte de Deus para o povo de Israel. Não é verdade, irmãos? E aí, a gente vai ver o seguinte, irmãos, e eu quero parar aqui para a gente poder voltar para o nosso texto. Lá no finalzinho do versículo 2, do capítulo 2, ele fala assim, olha, considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante. Olha, irmãos, Deus estava falando com aquele povo, olha, só depende de vocês. Um posicionamento vai mudar toda a história, muda tudo. Deus só estava pedindo um posicionamento, e ele fala assim, olha, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Assim, a partir de agora vocês vão ser abençoados. A partir desse momento, vocês serão abençoados. A partir deste dia, tudo vai mudar. Aleluia. Sabe, queridos? E assim se fez, né, a obra, o segundo templo, que depois foi destruído de novo. Só que ele já foi destruído aí, já agora, na época, né, do imperador Tito, Nero, na época dos anos 70, mais ou menos, depois de Cristo. Aí já é depois de Cristo, né? Quando Jesus estava lá na estrutura do templo, e ele conversando com os seus discípulos, o que ele falou? Falou assim, ó, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, né? E ele ainda falou dele, né? Falou, olha, esse templo vai ser destruído em 3 dias, vai ser reconstruído. Pensaram que era o templo de Jerusalém, não era nada disso. Ele estava falando da própria estrutura dele, que ele ia morrer, mas no 3º dia ele ia ressuscitar, né? E aí, amados, e aí então eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês. A questão da prioridade. Deus, ele requer, tá, da nossa vida, porque aí agora eu quero trazer esse tema, essa mensagem para os nossos dias, né? Nós também precisamos nos posicionar, amados. Tem bênção retida na tua vida? Tu sente que ainda tem alguma bênção que está retida? É uma posição. Deus só quer isso, um posicionamento. Deus quer que eu coloque prioridade, Ele como prioridade, que eu busque Ele em primeiro lugar, que eu coloque Ele em primeiro lugar, que eu o adore, que Ele tenha primazia na minha vida, nos meus negócios, naquilo que eu vou fazer. Deus quer nos fazer prosperar, irmãos, e a nossa vida pode ser uma vida próspera. Nós podemos ser pessoas, homens e mulheres, que onde a gente coloca a mão, Deus abençoa, mas precisa de quê? Posicionamento. Para eu ser abençoado, eu preciso então tomar uma atitude, eu preciso me posicionar, eu preciso me colocar diante de Deus, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, né? Porque Deus, Ele está no seu lugar. Nós é que temos que voltar para debaixo da mão dEle, da bênção dEle. Tá bom, gente? E é essa palavra que eu quero deixar para você. Nós precisamos tomar essa atitude para que as bênçãos de Deus sejam liberadas na nossa vida. E é uma escolha nossa, uma decisão minha e tua. Nós precisamos então falar: Deus, perdoa a minha avareza, minha ganância, minha inquietude, minha ansiedade, porque nós pecamos, irmãos, quando a gente fica muito ansioso, né? Pecamos porque isso rouba a nossa confiança, a nossa fé em Deus, né? A nossa vida de oração, nossas prioridades. Às vezes nós deixamos, e eu estava falando aqui, botaram até a China que botou no grupo da igreja, aquela pesquisa dos americanos lá, né, como é que é o nome dele? John Bevere. Ele colocou naquela pesquisa, outros irmãos colocaram também. Eu até coloquei, depois apaguei, porque eu vi que já estava lá. E é verdade aquilo ali, que nós, irmãos, nós perdemos muito por causa da nossa negligência com a Bíblia, com a oração,
São duas coisas importantes na minha e na tua vida, querido. Isso é dar prioridade para Deus. Nós precisamos depender mais de Deus, isso é oração. Nós precisamos nos alimentar mais da palavra de Deus, isso é Bíblia. Né? E uma coisa que a gente precisa entender, amados, nós precisamos entender o seguinte: assim como, vou fechar aqui agora para a gente encerrar, assim como o templo de Jerusalém era importante, assim como o templo era importante, pensa comigo agora, vamos analisar isso, para eu fechar. Assim como o templo era importante, quem é o templo de Deus hoje? Somos nós. Nós somos o templo de Deus hoje. E a gente está cuidando desse templo. A gente está investindo nesse templo. Ou a gente só está pensando nas coisas daqui de baixo, nas coisas da terra, nas coisas materiais, né? Na nossa aparência física, na estética. Será que a gente só está pensando nisso? E a gente está esquecendo de cuidar do templo de Deus, onde habita o Espírito de Deus? Sabe, queridos, é uma reflexão. Eu quero chamar você hoje para isso, para a gente pensar mais um pouquinho. Eu estou cuidando desse templo de Deus, porque esse templo aqui agora é de Deus. Paulo fala, nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em vocês. E nós precisamos cuidar então do nosso templo, que é o nosso corpo, né? E é uma coisa importante, que Paulo fala isso na sua carta aos 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele fala assim, olha, e todo o vosso, aí ele começa lá de dentro, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. E quando ali a tradução pode ser bem cuidados, tá? Bem cuidados para o dia do Senhor Jesus, sabe? E aí a gente pensa, de repente você está totalmente fora desse propósito. Então Deus quer que você cuide do teu espírito, alimente ele com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão, com a intimidade. Você tem que alimentar o teu espírito, se fortalecer por dentro, e aí a tua alma vai ficar equilibrada. Tua alma vai ser atacada, mas ela vai ser equilibrada, por quê? Porque o espírito está bem, tua alma vai estar bem, e aí você vai, do teu corpo também, você vai cuidar dele, que é viver em santidade, viver vida separada, não se contaminar com as coisas desse mundo, não é verdade? Jesus, o apóstolo Tiago, ele dá para nós uma orientação muito boa. Ele fala assim, olha, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. É isso. Amém, queridos? Então fiquem com essa palavra. Lembre-se que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar do nosso templo. Eu preciso cuidar da minha vida, da minha casa. Isso aqui é casa de Deus. Essa casa não vai para o céu não, essa casa exterior, né? Não vai para o céu não, mas enquanto ela estiver aqui, ela tem que brilhar, ela tem que dar, né, o verdadeiro resplendor da glória de Deus nela, porque nós somos de Jesus. Falou assim, vós sois a luz do mundo. Então, meus queridos, vamos fechar aqui agora, lembrando disso. Hoje, o templo de Deus somos nós. Nós precisamos cuidar desse templo. Nós não podemos dar outras prioridades, nós temos que priorizar o nosso templo de Deus, cuidar desse templo, para que a gente possa apresentar diante, para que a gente possa agradar a Deus. E aí o que acontece? A bênção virá sobre nós. Você vai prosperar. Você vai ser abençoado. Se você colocar a mão, Deus vai abençoar, porque você está cuidando daquilo que é de Deus. Você está dando prioridade para Deus na tua vida. E as demais coisas Ele acrescentará. Amém? Quando você cuida da tua vida, da tua casa, da tua família, você está dando prioridade para Deus. A Bíblia ensina claramente isso. E esse é o desfecho final da minha mensagem. Vamos cuidar do nosso templo, da nossa morada, onde o Espírito de Deus habita. A gente tem que cuidar bem dessa morada de Deus. Amém, gente? Vamos ficar em pé.
nós vamos orar. Eu vou encerrar o culto, depois os irmãos vão esperar um pouquinho para a gente fazer a parte final, tá bom? Mas eu vou encerrar aqui por causa da gravação, tá? A gravação vai ser encerrada agora depois da oração, porque eu quero orar por você que está em casa, você que está nos assistindo, você que ainda vai nos assistir também. Eu quero que você se prepare e coloque um propósito com Deus. Sabe, irmãos, o que Deus está exigindo de nós hoje aqui através dessa mensagem é um posicionamento. Senhor, a partir de hoje vou cuidar melhor dessa casa, essa morada de Deus, essa habitação do Espírito Santo, que é o meu espírito, que é a minha alma. Vou cuidar para que meu corpo possa estar dando glórias a Deus, glorificando o nome do Senhor, e eu possa estar ganhando almas para Jesus enquanto eu viver aqui nessa terra. Eu quero dar fruto para Deus. Aleluia. Amém, amados? Então vamos orar. Quero orar com você. Coloque a mão no teu coração e apresenta para Deus tua vida, sabe? Fale com Deus mesmo. Fale: Deus, eis-me aqui, eu me posiciono, Senhor. Hoje Deus não está falando com Zorobabel mais, Deus não está falando com Josué mais, Deus está falando com você. Você que está ouvindo essa mensagem. Deus quer que você cuide bem desse templo aí do Espírito Santo, dessa morada de Deus. Nós somos morada, nós fomos comprados com sangue, irmãos. O sangue de Cristo. Pedro fala isso. Não foste comprado com prata nem com ouro, mas vocês foram comprados com sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então vamos cuidar bem do nosso templo, da nossa morada, da morada de Deus, que somos nós. Cada um dando prioridade para Deus aí na sua vida. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. Busque Ele em primeiro lugar. Adore Ele. Sirva a Ele. Estude a palavra cada vez mais, para você ver o resultado que vai dar, irmãos. Sabe? Deposita a tua confiança mais em Deus, e o resto Deus vai só acrescentando na tua vida, na minha vida. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração. Pai, nós estamos agora encerrando o nosso culto. Nós queremos, Senhor, te agradecer pela noite, pelos louvores, pela palavra introdutória, e agora, Senhor, pela mensagem. Eu sei que o Senhor falou o coração da tua igreja na terra. Eu sei, Pai, que o Senhor trabalhou as tuas prioridades no nosso coração, que o Senhor nos despertou, o Senhor nos exortou, o Senhor nos admoestou, para que possamos voltar ao primeiro amor, dar prioridade ao Senhor, a tua palavra, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome. Seja o teu nome louvado, glorificado, exaltado na e através da nossa vida, Senhor. E eu creio, Pai, que a partir desse posicionamento da tua igreja hoje, do teu povo que está em casa, esse posicionamento de te colocar em primeiro lugar, de cuidar desse templo que é o Espírito, dessa morada de Deus, que é o nosso corpo, de cuidar do nosso espírito, de cuidar da nossa alma, alimentar com a palavra do Senhor. Nós vamos sim, Senhor, experimentar as bênçãos que estão retidas. Elas não ficarão mais retidas. O Senhor mesmo disse: a partir de hoje eu vos abençoarei. Aleluia. Por isso, Senhor, eu te agradeço, porque eu creio nessa palavra profética nessa noite, para a tua igreja de hoje, de agora, Senhor. A tua igreja que está nos ouvindo nesse momento, basta apenas um posicionamento nosso, de tomar essa decisão, de colocar o Senhor em primeiro lugar, de dar prioridade às coisas espirituais, porque as coisas materiais elas vão perecer, mas enquanto nós estivermos aqui, Senhor, eu sei que o Senhor tem bênção, até material para nos conceder, e eu quero, Senhor Deus, que teus filhos experimentem os teus milagres cada dia, Senhor, seja no espírito, seja na alma, e seja no corpo também, seja na família, seja na finança, seja no negócio, seja na empresa. Deus, eu estou aqui abençoando os teus filhos que são empresários, que são comerciantes, que têm empresas, que trabalham, que têm projetos, e eu sei que o Senhor vai desengavetar projetos aqui, através desse propósito, através dessa tomada de decisão. Aleluia. Oro, Senhor, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Queridos, vou despedir com a bênção, tá? Aí depois você que está aqui, espera um pouquinho, tá bom? Abra sua mão aí, você que está em casa, e receba aí a bênção pastoral.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a família de vocês, agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Podem sentar, amados. O culto está encerrado. Deus te abençoe.